Durante essas 7 semanas, eu quero falar muito sobre domínios espirituais, sobre legalidades espirituais, como que os demônios, como que os espíritos das trevas podem atuar na vida de uma pessoa que já foi livre. Como que esses demônios podem, de alguma maneira, voltar a construir o ninho, ou voltar a colocar, vamos usar a linguagem do versículo que nós lemos, voltar para o seu ninho, não é? Como que isso pode ser possível? E como que pode uma pessoa que foi liberta de demônios, algumas maldições ainda estar vigorando? Como pode algumas maldições ainda sugerir um estilo de vida para uma pessoa que já foi liberta dos demônios? Então nós vamos estar falando nessas 7 semanas muito sobre isso, e nós vamos estar ministrando sobre isso. Nós vamos estar fazendo orações de libertação, nós vamos estar fazendo orações de quebra de vínculos, nós vamos estar orando para que todo laço do passarinheiro seja quebrado, para que a sua alma voe livre, não apenas o seu espírito, mas a sua alma também voe livre. E nós vamos aprender dentro da palavra de Deus que existem alguns cativeiros que precisam ser quebrados. Amém. Você não pode simplesmente ser liberto de alguns cativeiros e esses cativeiros não serem destruídos. Porque todas as vezes que você e eu sairmos de algum cativeiro, nós não podemos correr o risco de sermos reaprisionados em lugares aonde um dia nós já fomos aprisionados. E só tem uma maneira de eu não voltar a ser aprisionado naquele lugar. Um dos riscos é esse cativeiro continuar vigente, ou esse cativeiro continuar existindo. Então nós precisamos, ao sermos libertos, fazermos o trabalho de quebrarmos ou destruirmos o cativeiro. Então, se eu fui livre de um laço, eu não posso brincar com esse laço. Eu tenho que destruir esse laço. Esse laço, esse embaraço, ele precisa ser destruído. Ele precisa de um todo ser desfeito na minha vida. Por quê? Porque aquilo que nós chamamos, pastor, o que são amarras espirituais? Eu posso dizer de uma forma muito simplória para você que amarra espiritual são, na verdade, contratos feitos no mundo espiritual. Pastor, mas eu não fiz nenhum contrato. Ora, quando você concordou com algo que você fazia como um pecado ou uma iniquidade, você fez um contrato com aquela modalidade. Então, por exemplo, uma pessoa que está no ato imoral, no ato da imoralidade, na prática da imoralidade, e ela já está tão cauterizada que ela não sente como aquilo sendo um pecado, essa pessoa fez um contrato com aquele pecado. E esse contrato precisa ser quebrado. Porque enquanto esse contrato for vigente, enquanto esse contrato ele estiver regendo sobre a sua vida, você não vai conseguir ser liberto dessa imoralidade. Da mesma forma são os vícios. Alguém que tolera um vício na sua vida é alguém que está sobre essa amarra, ou sobre a tutela, sobre o comando desse vício. Então essa amarra, ela precisa ser quebrada. Algumas pessoas, elas se tornam tão viciadas que elas sabem que é errado, mas elas não conseguem se livrar dele. Pastor, e como é que eu faço? Eu preciso do auxílio do Espírito Santo. Eu preciso do auxílio do Espírito Santo. Por quê? Porque a libertação é obra do Espírito, mas a liberdade é a responsabilidade da atitude humana. Eu vou repetir para você entender. A libertação, ela é uma obra do Espírito, mas a liberdade é a responsabilidade da atitude humana. Então eu posso ter sido liberto, mas eu posso não estar vivendo em liberdade. Por quê? Porque eu ainda estou com algumas amarras. Eu posso ainda estar tolerando algumas amarras. Então eu preciso me levantar
e entender que eu preciso fazer algo a respeito. Amém. Pastor, mas eu já sou filho de Deus. Essa foi a mesma excuse, essa foi a mesma desculpa que os judeus deram para Jesus. Quando Jesus disse para eles: vocês precisam de um Salvador, vocês precisam passar por um processo de libertação. Então eles disseram: mas nós não somos escravos, nós somos livres. Você se esqueceu que nós somos filhos de Abraão e que temos Abraão por pai? Você não entende que nós somos uma nação liberta? E Jesus disse: o fato de vocês serem filhos de Abraão não significa que vocês são libertos. Porque até destas pedras pode o Senhor suscitar filhos a Abraão. Então o fato da filiação não quer dizer que você já é uma pessoa completamente liberta. Pastor, pera lá. Então você está dizendo que corre o risco de algum crente estar endemoniado? Sim, é isso que eu estou dizendo. Pastor, você está dizendo que uma pessoa pode ter andado com Cristo durante muitos anos da sua vida e haver manifestação de demônios? Sim. Eu tive a oportunidade ou a experiência de um dia num culto lá no Brasil. A gente está falando justamente sobre libertação e manifestou o demônio numa irmã que estava acima de qualquer suspeita. Uma irmã que pelo menos há 15 anos já frequentava a igreja. E toda a igreja ficou atônita, né? Meu Deus, mas como pode essa pessoa que está há tantos anos dentro da igreja manifestar demônios? Por quê? Porque em algum momento da sua caminhada, ela abriu uma brecha, aquilo que nós chamamos de brecha, ou de legalidade. E não importa quantos anos você tem andado com Cristo, se você abrir uma legalidade ou uma brecha, o demônio volta. Por quê? Porque a Bíblia é clara em nos dizer que Satanás tentará reconquistar o território perdido. Jesus deu essa aula, Jesus fez essa ministração em Mateus, no capítulo 12, do verso 43 ao versículo 45, diz que quando o mais valente chega, o valente tem que sair. Ou seja, se houver um valente habitando numa casa, na chegada de alguém mais valente do que aquele espírito que está habitando naquela casa, aquele valente tem que sair. E quando aquele espírito maligno sai, então ele vai vaguear por lugares desertos. E ele vai tentar encontrar uma morada. Ele não encontrando essa morada, ele volta e diz: voltarei ao lugar de onde eu saí. E a Bíblia diz: e se ele ao voltar encontrar essa casa varrida, adornada, porém vazia, ele vai convidar 7 espíritos piores do que ele, e voltando, habitam naquela casa. Então Jesus está dizendo que tem uma casa que já foi limpa, tem um demônio que já foi expulso, tem um homem que já foi liberto, mas que em algum momento da sua vida ele estava vazio. Olha só, estava limpo, varrido e adornado, mas estava vazio. Então o espírito maligno tornou a entrar, e os últimos atos desse homem tornaram-se piores do que os primeiros atos. Então é possível que no meio da caminhada alguém te deixou uma amarra, um contrato não quebrado, não destruído, uma legalidade, uma porta aberta. Esse espírito voltou. Você está entendendo o que eu estou dizendo, amém? Aí essa pessoa que muitas vezes nem necessariamente está possessa, mas ela pode estar agindo por uma influência demoníaca. E eu quero dizer a você que há vários níveis de graus de possessão. Há pessoas que ficam possessas e o demônio começa a falar e possui o seu corpo. Há pessoas que têm possessão apenas de mente. A pessoa age como subliminarmente,
e ela não tem muita consciência do que ela está fazendo, porque ela está agindo por uma influência demoníaca. A estes a Bíblia chama de mente cauterizada, que é quando ela já não identifica que aquela ação que ela está fazendo é uma ação demoníaca. Ela pode estar agindo prejudicando alguém, ela pode estar agindo, arquitetando para destruir uma família, para destruir uma igreja, para destruir um ministro. Ela pode estar arquitetando para prender a vida financeira dessa pessoa. Ela pode estar trabalhando de diversas maneiras dentro da vida de alguém. E essa pessoa pode ter um título de cristão. Essa pessoa pode ter um título de crente. Só que chega um determinado momento da sua vida que nada mais anda. E por que nada mais anda? Por que essa pessoa ora e nada acontece? Porque ela está amarrada. Uma pessoa que está amarrada consegue andar? Não. A vida fica paralisada. E essa pessoa passa a sofrer uma paralisia espiritual. Nada dá certo na sua vida. Nada dá certo no amor, nada dá certo nas finanças, nada dá certo ministerialmente, nada dá certo financeiramente. Começa, amado, nada dá certo na vida. E essa pessoa não sai do lugar, entra ano e sai ano, e essa pessoa continua do mesmo jeito. Pastor, não é porque Deus quer? Não. Sabe por que não é? Porque a Bíblia diz que a ordem é crescer e multiplicar-vos. Essa foi a primeira ordem que o homem recebeu: crescei e multiplicai. Diz em seguida: a terra está diante de você, sujeitai e dominai. Mas antes crescei e multiplicai. Então, em todas as áreas da minha vida, se eu não estou crescendo, se eu não estou avançando, se eu não estou multiplicando, tem uma amarra que precisa ser quebrada. Tem uma corda infernal que está segurando. Pastor, mas tudo é demônio? Não, eu estou falando especificamente da área de libertação, porque muitas vezes, se você for um soberbo, o próprio Deus te resiste. Vamos deixar claro isso também, né? Então, Tiago, ao escrever a sua epístola, ele diz que o Senhor dá graça ao humilde, mas resiste o soberbo. Mas se nós formos aprofundar, a soberba já precisa quebrar essas amarras da soberba. Então, o que eu preciso entender é que quando eu aceito a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, eu me torno filho. Isso não anula o inferno, porque se anulasse o inferno já nem existiria mais. Os demônios já não passeariam sobre a terra. E a Bíblia diz que os demônios continuam a passear sobre a terra. Os demônios continuam a tentar, continuam a influenciar, eles continuam a fazer o seu trabalho. E o próprio Jesus disse isso no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10. O espírito maligno, o demônio, o ladrão, ele só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para dar vida, e vida em abundância. Pastor, eu não acredito no que você está dizendo. Se você disser que o amarelo não é amarelo, nem por isso ele vai deixar de ser amarelo. Pastor, olha, isso é para quem acredita. Eu não acredito. A menos que você tenha o poder de mudar a existência, vai continuar sendo mesmo que você não creia. Porque no plano da existência existem anjos e demônios. Porque no plano da existência existe Deus e existe Satanás. Porque no plano da existência existe um ser humano que, querendo ou não, é regido por leis espirituais. E por mais espiritual que eu seja, eu não tenho a chave da legislação espiritual. O homem não muda leis espirituais. Ponha isso na sua cabeça, em nome de Jesus. Por mais espiritual que um pastor seja, ele não muda leis espirituais. Ele age, ele entende, ele age e ele cumpre. Jesus não mudou nenhuma lei
espiritual. Jesus declara: vocês cuidam que eu vim destruir a lei ou mudar a lei? Não, eu não vim mudar a lei, eu vim cumprir e não abrogá-la. Abrogá-la é como desconstituir a lei que foi constituída na formação do mundo. Jesus disse: eu não vim desconstituir a lei que já está declarada, eu vim cumprir, que é diferente. Porque quando eu cumpro a lei, eu me torno legal. Quando eu não cumpro a lei, eu me torno, vou usar uma palavra pesada, eu me torno marginal. O que é um marginal? Marginal é alguém que vive à margem das leis espirituais. E alguém que vive à margem da lei, vive na ilegalidade espiritual. E alguém que vive na ilegalidade espiritual, vive, amado, vulnerável, pode ser atacado a qualquer momento. Por quê? Porque a lei não cobre quem vive à margem. Então eu estou falando de leis espirituais, então eu estou falando de amarras espirituais, e vou estar falando isso nas próximas semanas. E é importante que nós, como crentes, entendamos isso de uma vez por todas. Por quê? Porque senão a sua vida nunca vai mudar. E você pode ser até valente e viver uma vida desconectado de Deus. E vencer em algumas áreas da sua vida, mas não plenitude. Então eu preciso de causar ou criar um desimpedimento espiritual na minha vida. Escute, você precisa causar um desimpedimento, desimpedir alguma coisa que está impedindo você de romper. Será que você não vê? Será que você não consegue fazer uma simples análise de que se alguma coisa está travada durante tanto tempo na sua vida, é porque existe algum impedimento? Será que você não consegue ter raciocínio lógico de que se alguém não está caminhando, é porque esse alguém está sendo impedido? Será que se alguém não consegue vencer, não seria por causa de um impedimento espiritual na sua vida? Agora, isso vai começar pelo primeiro passo: reconhecer. É por isso que você tem que começar a examinar-se a si mesmo. Seja honesto com você. Faça uma análise profunda nessas 7 semanas. Seja honesto com você mesmo. A gente precisa começar a assumir algumas responsabilidades. Preste atenção. Eu fingir que sou espiritual não me torna espiritual. Pelo contrário, torna-me um fariseu hipócrita. Como alguém que domina a lei, mas não a cumpre. Como alguém que sabe o que tem que fazer, mas não faz. Alguém que até ensina um outro como fazer, mas não reage segundo o que aprendeu. Então eu preciso entender que se existe um impedimento espiritual, eu não vou transferir. Eu vou assumi-lo. Eu vou pedir ajuda ao Espírito Santo. Então, se eu estou aprisionado, por exemplo, num vício, eu vou pedir ajuda ao Espírito Santo. Mas começa admitindo: eu estou viciado. E isso não é o fim do mundo. Pelo contrário, é o começo. Admitir que você está aprisionado em alguma coisa não é o fim do mundo. O problema é quando você não admite e finge de liberto. E aí você dá mais legalidade ainda. E o pior, você está sendo cúmplice de demônios que estão destruindo a vida da pessoa. Eu não posso me tornar um cúmplice de demônios. Os demônios, amado, eles precisam ser expostos. Deus está disposto, querido, a te libertar. Amém. Deus está disposto a arrancar todas as amarras. Deus está disposto
a trazer liberdade sobre a sua vida. Amém. Porque você pode ser alguém liberto, mas sem andar em liberdade. Eu aprendi algo fazem muitos anos, que libertação é alguém mais forte do que eu vir e quebrar as portas da cadeia. Isso é libertação. Amém. Mas liberdade é eu que estou dentro do cativeiro tomar coragem para sair deste lugar. Aleluia. Então eu quero dizer a você que o Espírito de Deus já está agindo tremendamente nesse território. Eu tenho orado nesses dias para que o Senhor tome esse território. Amém. Assim como Jesus entrou no território do Gadareno, e o Gadareno diz: o território está dominado, o que você veio e fez fazer aqui? Porque tenho eu contigo, filho de Deus, que veio para me perturbar. Estava tão tranquilo até você chegar. E Jesus disse: porque é tempo de eu conquistar esse território. E não vai ser você que vai me impedir. Então eu quero dizer a você, como igreja, New Alliance, é tempo de nós conquistarmos esse território de uma vez por todas. E eu quero dizer a você que nessas 7 semanas, aonde houver um espírito maligno escondido, ele não vai poder ficar escondido. Aonde houver um espírito maligno escondido, ele vai ter que manifestar e sair. Amém. Pastor, e se manifestar? Vai ter que sair. Pastor, e se for num crente? Vai ficar liberto. Amém. Você entende isso? Amém? Amém. Irmãos, nós estamos num território espiritual muito sério. E que é mais fácil ignorar que não há demônios agindo. Como fica mais suave quando o pastor prega e não toca nem no nome de demônios, né? Não fica tão suave quando nós dizemos paz e está tudo bem. Mas a coisa começa a ficar tensa quando o pastor diz: tem demônios escondidos. E eles vão mostrar a cara. Aí você já começa a ficar tenso. Espera aí, mas que campanha doida é essa? Não é tudo crente, igreja santa. Então deixa eu te dizer uma coisa. A libertação faz parte do processo da santificação. Amém. Eu vou repetir para você entender. A libertação faz parte do processo da santificação. Se existe algum demônio, amado, que está reinando, porque você vai fingir que está liberto em nome de Jesus? Abre o teu coração e seja liberto de uma vez por todas. Amém. Se você está paralisado, não consegue romper, é servo de Deus. A palavra diz que em Deus você pode todas as coisas e você não tem podido todas as coisas. Então, por que não chegar humildemente diante do Senhor e dizer: Senhor, eu sou teu filho, mas não tenho rompido. Por que eu não tenho rompido? Por que não tem acontecido? É porque tem algum impedimento espiritual agindo. Agora, Pai, se há um impedimento espiritual agindo, aonde está? Localiza, revela, mostra. Eu estou disposto. Eu estou disposto a ser um homem livre. Eu estou disposto a ser um servo livre. Eu estou disposto a não ter impedimento para eu assumir aquilo que eu tenho direito como herdeiro. Eu quero que você, durante essas 7 semanas, você entre aqui com o coração aberto. Amém. Amém. E eu quero que você não tenha medo, porque a Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. Amém. Quando eu quebro essas amarras, é a proclamação da retirada do direito legal que permite demônios se alojarem e influenciarem. Escute o que eu estou te dizendo.
Quando eu quebro essas amarras, eu tiro os direitos legais que os demônios têm, direitos legais que permitem demônios se alojarem ou influenciarem. Eu preciso quebrar esse legado. Amém. Eu preciso quebrar esse consórcio. Eu preciso quebrar esse contrato. Pastor, mas quando eu penso assim, eu não vejo nada. Então peça ao Espírito de Deus que revele. Porque talvez você fez alguma aliança e você não quebrou essa aliança. Porque nós não podemos ser irresponsáveis de andar lidando com coisas espirituais como se as coisas espirituais fossem coisas simples, e elas não são. Escute, você corre um sério risco. É perigoso lidar com coisas espirituais como se você estivesse lidando com coisas carnais. É perigoso lidar com demônios sem ter uma vida consagrada. É perigoso você reivindicar coisas do mundo espiritual sem se posicionar, sabendo que tem um inimigo. É perigoso. É perigoso você levantar a tua voz em voz profética, sem ser alguém que está dentro de uma legalidade suprema. É perigoso. É perigoso você dar ordem para o inferno, quando na verdade, em alguma coisa há uma associação com o mesmo. É perigoso. É perigoso eu andar, amado, enfrentando ou fingindo que estou enfrentando demônios, quando eu não os levo a sério. A Bíblia diz que eu não posso subestimar o meu inimigo. Escute, você não pode subestimar a força do cão. Porque, querido, Satanás tem alguma força. E eu não estou aqui exaltando Satanás. Estou te alertando. Você acha que um ser caído, no tempo que Satanás tem de caído, e ainda continua fazendo o que ele faz, e ainda continua tendo o seu reino, não é porque ele tem alguma força? Mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir a força do diabo. E agora, ele ordena que os seus servos se revistam de poder e sejam investidos de autoridade para serem os agentes de Deus na sua geração. Então você é um agente de Deus nessa geração. E eu não estou falando aqui, amado, de fábulas. Eu estou falando de um mundo espiritual que existe. Eu estou falando, amado, de coisas que elas são reais. Um dia, contar um breve testemunho para você, eu não vou me alongar muito como eu prometi hoje. Hoje é apenas uma introdução do que será essa campanha. Mas eu tinha por volta de uns 20, 21 anos de idade, e eu estava no quintal, era quase 6 horas da tarde, e eu morava num lugar que dava para ver a cidade inteira. O lugar onde eu morava tinha uma vista de toda a cidade. E eu estava sentado, eu morava sozinho, e eu estava sentado adorando. Eu sempre gosto de adorar o Senhor na virada do dia. Isso é uma coisa que eu tenho desde criança. Eu gosto de adorar a Deus na virada do dia. Eu gosto de adorar a Deus no pôr do sol. Desde criança eu faço isso. Desde que eu tinha meus 4, 5 anos de idade, que eu me lembro. Não sei se fazia antes disso, mas os 4, 5 anos de idade eu me lembro de fazer. De sempre cantar uma canção para Deus no pôr do sol, de sempre tocar
um instrumento. E eu me lembro que com 6, 7 anos de idade eu descobri que um cano de PVC dava para fazer uma flauta. E eu tocava, não tocava nada com nada, só fazia um som, mas era um som para Deus. Enfim, eu estava umas 5:30 da tarde ali, 6 horas no pôr do sol, adorando a Deus como de costume, e eu vi um demônio flutuando sobre a cidade. Um demônio chamado Capa Preta. Pela primeira vez eu vi o Capa Preta. E ele flutuava sobre a cidade, com os braços cruzados. Quem jogou videogame sabe que no Street Fighter tem um cara chamado Bison. É igualzinho o Bison do Bison do Street Fighter. Que eu jogava muito naquela época. E agora eu jogo mais não. Só com meus filhos, estou brincando. E aquele demônio pairava sobre a cidade. E eu comecei a perguntar: meu Deus, o que é isso que eu estou vendo? E o Senhor me disse: este é o principado que rege a cidade. E pela primeira vez eu fiquei sabendo que cada cidade tem um principado que rege a cidade. E que cada território da cidade tem um príncipe. Então cada território, cada cidade tem um principado. Cada principado tem os seus príncipes que governam por distritos. E você vai perceber que dentro da cidade, aonde há uma modalidade de pecado ou crime, há uma concentração num lugar específico. Faça um mapeamento do lugar onde você vive. Aonde é que os homossexuais se concentram? Aonde é que as prostitutas se concentram? Aonde é que os usuários de drogas se concentram? Aonde é que tem muito crimes de estupro? Aonde é que tem muito latrocínio, roubo seguido de morte? Aonde é que tem muito picareta, 171, extorsão? Você vai ver que eles se distribuem para a cidade, mas que eles se organizam em loco. Eles se organizam em spots, em loco. Eles se localizam e eles se organizam, porque o inferno é organizado. Então eu quero dizer a você que falar de batismo com o Espírito Santo é tremendo. Falar de salvação é mais tremendo ainda. Mas eu não posso ignorar as forças espirituais que estão nos resistindo. E aí nós olhamos muitas atitudes de algumas pessoas dentro da igreja e nós achamos que é só caráter. E nós achamos que é só desvio de caráter, quando na verdade tem um principado, tem um demônio regendo por trás dessa pessoa. E como igreja nós não podemos só assistir e dizer: fazer o quê, né? O mundo está assim mesmo. Não, porque aonde nós chegamos, nós temos que conquistar o território. E fazer deste lugar um lugar de purificação, um lugar de transformação, um lugar de santificação, um lugar de libertação. Você entende isso, amém? E não adianta a gente fingir como igreja, botar uma fachada bonita, criar uma modalidade de culto festiva, ou um show gospel e... Deixa eu dizer algo a você. Eu tenho orado muito a Deus, porque tem havido uma concentração de uns shows gospels, de umas coisas tão tremendas, um ajuntamento de pessoa que não tem cura, não tem milagre. Segunda-feira mesmo eu estava conversando com o pastor Jonas, quando um missionário muito conhecido no Brasil por nome de Davi Miranda era vivo. Ele foi lá no Paraná, na terra do pastor Jonas, e um menino paralítico que tinha uma cadeira de rodas formada no formato do corpo torto do menino, e o menino simplesmente se levantou e saiu andando no meio de uma celebração, irmãos. Quando o bispo César esteve aqui há 3, 4 anos atrás, uma menina
conhecida lá em Limeira, de um filha de um empresário. Todo mundo sabia que aquela menina andava na cadeira de rodas. Um dia, as meninas estavam dançando, adorando a Deus, e o bispo Sérgio se dirigiu para ela: você quer dançar? Ela disse: eu quero. Falou: então levanta essa cadeira e começa a andar. E a menina levantou e começou a andar. Recentemente, 4 anos atrás. Caso notório na cidade, que todo mundo conhecia o empresário e a menina. Não é fake news, né? Não é aqueles milagres forjados, aqueles picaretas que faz milagre, não faz milagre coisa nenhuma. Tem mentiroso no nosso meio também, por que não? Se tem em todo lugar, por que não haveria no meio da igreja mentirosos? Mas o que eu estou dizendo é que se a igreja verdadeiramente se levantar contra principados e potestades, vocês irão ver os sinais acontecerem. Amém. Vocês irão ver, amado, o endemoniado, amado, manifestar o demônio, mas o demônio ter que sair da vida daquela pessoa, e você vai ver uma pessoa voltar a viver uma vida em abundância. Esse é o trabalho da igreja. Eu olho com certas reservas sobre alguns amotinamentos, alguns agrupamentos de pessoas. Eu olho sim com algumas reservas. Por quê? Será que todas as vidas que entram nesses eventos são vidas verdadeiramente libertas? Por que o demônio não manifesta? Eu vou te dar uma resposta muito simples. Porque simplesmente a gente está ignorando os demônios. A gente está ignorando as ações demoníacas. A gente vê, amada, juventude pintando e bordando, e a gente diz: é a internet. A internet está terrível. Não, são essas redes sociais estão terríveis, estão desvirtuando os nossos jovens. Irmãos, quando não tinha redes sociais, os meus pastores diziam: são os demônios que estão influenciando esses jovens. São os demônios que estão dominando esses jovens. Não é o Facebook, não é a rede social. São o espírito das trevas que estão agindo, camuflados. E a igreja está se tornando incapaz de localizá-los e neutralizá-los. Pregar o evangelho, curar os enfermos, libertar os cativos e batizar com fogo. Amém. Você entendeu? Amém? Aí o que a gente faz? Prega o evangelho e canta uma musiquinha para eles. E faz de mexe não que dá trabalho. E deixa eu te dizer, dá trabalho mesmo. Só que você não repreende no poder do teu nome. Você repreende no poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E se prepare, porque tudo que tiver oculto vai manifestar. Amém. E vai manifestar mesmo. Amém. Para a glória de Deus. Amém.